recebeu de volta, não faz, sabe? Tem orgulho disso, né? E agora, qual que é a treta nisso? É que aquela pessoa que talvez não sabe ser amada e não sabe amar direito, ela tem um motivo, existe um motivo para ela ser assim, só que essa pessoa é que tem que procurar abrir a cabeça, evoluir, enxergar o mundo, né, tudo que é possível e se reconstruir e melhorar, entende? Então, essa pessoa que tem que mudar, não você. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei se vocês concordam com isso. Agora eu falei, tipo, meia hora aqui, eu tenho que reler os comentários. Repetindo, padrões, Agent Cat. Exatamente, tá? E a gente nem percebe. Nem percebe. Eu já fiz isso na minha vida, até recentemente, assim. De. Tinha XYZ pessoas, assim, que poderia. Porque, na verdade, a gente se permite apaixonar, vocês sabem disso, né? A paixão, o ser humano, ele sente atração por diversas pessoas. Cara, olha quanta gente atraente existe no mundo. Muita. De tudo quanto é tipo. A gente se sente atraído. É biológico, é natural. Agora, assim, ó, tu se permitir se apaixonar. Como é que a paixão acontece? É tu se dispor aí ver a pessoa, aí ir atrás, a ter momentos com ela mais uma, duas, três vezes. A paixão ela é construída através de um processo. Então, assim, tô perdidamente apaixonada naquela pessoa. Tu se permitiu isso. Tu ficou lá stalkeando a rede social dele ou dela. Tu ficou indo atrás. Tu permitiu que vocês saíssem uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E aí tu olha pra pessoa e... Mas essa pessoa não é nada do que eu quero pra minha vida. Meu relacionamento com ela é um caos. Por que que tu se permitiu viver tudo isso com ela, então? Pra agora tu tá perdidamente apaixonado, apaixonada pela pessoa e não sei o que tu quer pra tua vida, tu entende? Eu acabei de fazer isso, eu tô falando pra vocês que eu acabei de fazer isso. Eu tinha a oportunidade de me apaixonar por pessoas que eram muito doces comigo, que moravam perto, que podiam me proporcionar coisas boas, entende? E sabe quem eu fui permitir me apaixonar? Uma pessoa que mora super longe, que ia ser muito difícil ter um relacionamento, uma pessoa que tinha muito ciúme, uma pessoa que o diálogo não era bom. E aí, quando a gente tá agora, eu, né, me considero jovem, uma jovem senhora ainda, uma jovem senhora, mas olha só, a gente tá no momento, quando a gente tá até numa certa idade, hoje em dia já mudou muito, mas que é mais propício escolher, né? Legal, mais propício escolher. A gente tá mais jovem, não tem muitas âncoras, não tem filho, não tem um histórico de casamento de papel passado, não casei de papel passado, beleza. Eu tenho mais liberdade, né? Tá. Aí eu vou escolher o cara mais bonito, o cara mais benquisto, o cara não sei o que e tal. Mas, né, eu vi isso. Tem um vídeo que rolou muito no Instagram que fez muito sentido pra mim, numa cena de um filme, que era uma senhora falando assim: escolha o seu companheiro, a sua companheira, de acordo com a capacidade que você e ele e ela têm de conversar. Conversar por horas, se dar bem na conversa, rir junto, se divertir junto, conversar assuntos interessantes juntos, que interessem pra vocês. Pode ser assunto bobo, gente. Pode ser deitar ali na calçada, olhar para o céu e brincar de ver o que que essa nuvem se parece. Tu entende? A vida fica muito mais gostosa assim. E quando chega uma certa idade, mesmo que nós seremos muito saudáveis, eu aposto na gente. Fica só a conversa, né? Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, sabe? O que que vai ficar no final? Não vai ser a aparência, muitas vezes não vai ser a grana, né? Ah, vou me relacionar com alguém por causa dos bens. Cara, pode perder da noite por dia, ninguém sabe o que que vai acontecer. E outra coisa, né? O que a gente vê da experiência dos outros, quando um divórcio acontece, é... tu volta pra tua vida, seja um homem, seja uma mulher, e tu tem que se reconstruir completamente, porque dificilmente um divórcio te garante a vida. Então, assim, não faz sentido. Mulher linda dessa, é difícil não ter ciúme. Acho que todo mundo, assim, né?
independente, o ciúme é natural da gente. Nossa, quando a gente tá apaixonado, a gente sente ciúme. Só que a gente tem que se educar, cara. A gente tem que se educar. Porque se tu pegar o teu ciúme e tu fazer a vida da pessoa que tu tá junto um inferno, tu só vai se prejudicar. Não ganha nada com isso, sabe? Não é isso que a gente quer. Vamos arrumar um presidiário pra patroa. Exagera, menina. Pro Betinho, essas sobras velhas descartadas pelos alfas. Então, cara, tem muito isso, né? Não vamos ser hipócrita de fingir que não. Existe um estímulo muito grande a isso. Pensa que todos nós, a gente tem um pensamento modulado pela mídia que a gente consome, né? Por tudo que a sociedade traz, do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio, do que é whatever. Então, assim, nosso pensamento, ele é enviesado, sabe? Pra você ter alguém que pensa um pouco fora da curva, tem que ser uma pessoa que tá muito disposta a evoluir, sabe? Que ela desconstrói, que ela tem pensamento crítico, tipo assim, tá, todo mundo pinta que o ideal é isso aqui, mas eu vou olhar pra isso sobre outras óticas, e entender exatamente o que isso significa, ou o que aquilo significa. Outra coisa, o conceito do que é bom pra um, talvez não seja pra outros, né? Vocês estão vendo o movimento que tá acontecendo de... Ah, Isis, obrigada, viu? Muito bom saber que tem gente gostando. Vocês estão vendo o movimento que tá acontecendo agora, que é de valorizar a esposa troféu, né? Esse lifestyle de esposa troféu ou de dona de casa. Gente, não tem nada de errado nisso, né? Nada de errado. Mas existem consequências sobre essa escolha de vida. E o importante nisso tudo é que essas mulheres, esses casais que decidem formar a relação deles nesse formato, estejam conscientes das consequências que existem, que é o que eu comentei antes, né? Então, assim, o casamento não deu certo. Como é que essa mulher, ela se reintegra na sociedade? O que ela construiu dela até ali, né? O afazer de casa, ele é importante? É. Tanto homem quanto mulher precisam aprender a viver, né? A se manter sozinhos, tá? Mas é a mulher que ela escolhe ficar só dentro de casa. Se vem a acontecer um divórcio, como é que ela é colocada no mercado de trabalho? Porque, vamos ser sinceros, a maioria dos casamentos não são com homens milionários, né? A mulher sai do divórcio, ela pode até ter ali alguma parte do direito dela, porque ela abdicou de boa parte da vida dela para cuidar de casa, de filho, ela merece isso, né? Ela deu o que ela pôde, o homem deu o que ele pôde, cada um somou e assim construiu-se a história deles. Mas ela não sai milionária disso. E ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que construir a vida dela. E aí ela abriu mão de aprimorar estudo, ela abriu mão de adquirir experiência profissional. Ela vai sair desse casamento, às vezes já com uma idade lá na frente. Nunca é tarde pra fazer as coisas, nunca é tarde. Mas vocês sabem que, cara, existe um atraso, entendeu? Ela não construiu uma carreira. Não construiu uma carreira, simplesmente ela abriu mão de construir o profissional dela enquanto o bonitão construiu. Entende? Então ele tá lá, ele já tá num cargo, vamos olhar para um CLT ou para um empresário, né? Ele já teve ali todo um avanço. E ela, às vezes, vai ter que começar lá embaixo, e aí que ela vai começar a trilha dela da carreira profissional. Então, assim, eu acho interessante que seja valorizado a mulher que escolhe cuidar da casa, dos filhos e tudo mais, porque isso também é uma missão muito honrosa. Acho que é muito interessante que seja valorizado, mas sempre mantendo a consciência desse casal, né, sobre as consequências que existem nisso, né? Então, assim, liberdade de escolha da mulher e do homem, né? Cada um ter a liberdade de escolher. Eu quero focar no meu profissional, na minha carreira, e o meu marido às vezes vai cuidar mais da casa do que eu. Ou vai ser equilibrado entre os dois. Ou eu vou cuidar da casa dos filhos e ele vai focar na carreira dele, beleza? Mas com consciência do que se tá escolhendo.
Esse é o ponto, né? Você deveria fazer palestras, mentorias sobre mentalidade para relacionamentos. Você acha? Vou colocar nos meus cases aqui. Que eu palestrei até hoje nunca foi sobre relacionamentos, mas quem sabe? É um assunto que me interessa muito. Sabe por que me interessa muito? Às vezes, eu já tive um momento que muita gente já teve também, que a gente desgosta do amor, a gente desgosta do relacionamento, porque a gente passa por uma experiência traumática e tal. Ah, eu não quero mais. Chega, quero me incomodar. Mas existe estudo científico que comprova que o ser humano, tá? O ser humano é biologicamente, cientificamente mais feliz e realizado quando tem ali uma companhia que é leal, que vai estar junto nos altos e baixos, tá? Então foi feito um estudo com uma amostragem considerável de pessoas analisando o quê? Quando elas ficavam, por exemplo, doentes. Uma doença séria, enfim.